E aqui começamos o que seria nossas resoluções de exercícios. Então, vou colocar aqui resolução. Vou ler aqui o que seria essa questão e começar a responder junto com vocês. Diz o seguinte: um ponto material em movimento adquire velocidade que obedece à expressão v é igual a 20 menos 4t no SI. Pede-se, letra A, a velocidade inicial e a aceleração. B, a velocidade no instante 2 segundos. C, o instante que o ponto material muda de sentido. D, a classificação do movimento acelerado ou retardado no instante 8 segundos. Então, olha só, ele me deu a seguinte, equação. V é igual a 20 menos 4 vezes t. Tudo isso no SI. No SI significa que as unidades têm que estar padronizadas. Velocidade em metros por segundo, o tempo em segundos, e esse tipo de coisa, que a gente aprendeu aquela padronização. E eu apresentei para vocês aqui, anteriormente, a função horária da velocidade. Aquela função horária era V, que é igual a V0 mais A vezes T. E vamos lembrar que esse A aí, ele pode ser positivo ou negativo, não é isso? Existe a aceleração maior do que zero e também existe a aceleração menor do que zero, e você vai comparar. Se eu olhar por essa equação, é extremamente parecidas. E olha, o V0 aqui, ó, diz respeito ao 20. Então eu tenho que minha velocidade inicial é de 20 metros por segundo. E minha aceleração? Minha aceleração, ó, é menos 4 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, menos 4 metros por segundo ao quadrado. É para lembrar que o sinal também vai junto. Isso significa que se a aceleração é negativa, ele está perdendo velocidade. Com isso, respondemos a nossa letra A. Letra B. A letra B diz o seguinte: a velocidade no instante 2 segundos. Eu tenho que a velocidade, que ele me dá aí, velocidade é igual a 20 menos 4 vezes t. E onde tem t, eu vou substituir por 2 segundos. Então, eu vou ter que V é igual a 20 menos 4 vezes os 2 segundos aí que ele me pediu, um instante de 2 segundos. Vou ter que meu V vai ser igual, ó, 4 vezes 2 é 8. Então, vou ficar com 20 menos 8. Minha velocidade vai ser igual a 12 metros por segundo. A minha velocidade inicial é 20 metros por segundo. E a cada segundo que se passa, eu perco de velocidade, 4 metros por segundo. Então, se passou 2 segundos, em um segundo eu perdi 4, no outro segundo eu perdi 4, então eu perdi 8. Então, exatamente, depois que passa 2 segundos, se eu iniciei com 20, ele passa para 12. Então, tá vendo a equação, que faz um sentido para que você substitua e você encontre esses valores. A letra C. Ele pergunta assim, um instante. Instante, ele está falando de tempo. Então, o tempo em que o ponto material muda de sentido. Olha só, imagine essa situação. Digamos que você tem uma pedrinha. Vou fazer aqui em cima. Você tem uma pedrinha aqui, tá? Aí essa pedrinha você pega e joga ela para cima. E ela vai seguindo aqui esse movimento. Ela vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Chega lá em cima, ela para. Tudo bem? Então ela chegou aqui em cima e parou. Nesse momento em que ela para, a velocidade dela é igual a 0 metros por segundo. É zero. E depois disso, ela volta a cair novamente. O sentido que ela estava aqui, ó, era para cima. Para cima. E depois ela, atingiu o ponto máximo e chegou com a velocidade igual a zero, porque ela vai perdendo velocidade. E depois, ela mudou o sentido e agora está para baixo, que ela vem descendo. Então, o que é que eu concluo? O momento em que ocorre a mudança de sentido é quando a minha velocidade é igual a zero. Vou fazer uma pista aqui bem rápida. Pronto. Igualmente, quando você tem aqui o que seria um corpo em movimento, tá? E ele tem uma certa velocidade, tá? Que eu não sei qual é o valor, mas ele tem uma velocidade, e ele chega até esse ponto aqui. Então, ele está indo o quê? Para a direita. E para ele mudar o sentido, ele para, atinge uma velocidade igual a zero, e depois disso ele começa a retornar, tá? Só acontece o que seria, a nossa mudança de sentido quando a velocidade é igual a zero. E aí agora eu posso responder o que seria a nossa letra C, que a gente já entendeu. Olha só, eu tenho que V é igual a 20 menos 4t. E ele pede na letra C, o instante, o tempo em que um ponto material muda de sentido. Então muda de sentido quando o meu V é igual a quanto? A 0 metros por segundo. Então esse V vale 0,
Isso aqui vai ser igual a 20 menos 4t. O menos 4t está negativo, né? Eu vou mudar ele de membro, vai ficar 4t, que vai ficar igual a 20. T vai ser igual a 20 dividido por 4, e assim eu vou ter que meu t vai ser igual a 5 segundos. Na letra D, ele pede para a gente classificar se o movimento ele é acelerado ou retardado. E a gente já viu isso aí. Quando os sinais são iguais, não é isso? A gente tem um movimento que a gente chama de acelerado. E quando os sinais são diferentes, a gente tem um movimento que a gente se chama retardado. Isso quando a gente compara os sinais da aceleração e da velocidade. Então, olha só, ele pede no instante, no tempo, igual a 8 segundos. Então, vou ter que meu V é igual a 20 menos 4 vezes 8. Vou ter que meu V vai ser igual a 20, aí 4 vezes 8, isso aqui é 32. V vai ser igual a menos 12 metros por segundo. Marquei o reloginho lá, quando atingiu 8 segundos, eu estava com a velocidade de menos 12 metros por segundo. Professor, a velocidade é menor do que zero. É, a velocidade é menor que zero. Então você já sabe que é um movimento que retrógrado. Beleza. Aí ele pergunta se o movimento é acelerado ou se ele é retardado. E para a gente definir, a gente tem que analisar dois carinhas. O que seria a minha velocidade e a minha aceleração. Eu tenho que observar esses dois caras. Lembre-se que a aceleração é constante no movimento uniformemente variado. Então, eu vou olhar aqui o valor da minha aceleração. Está aqui, ó, é menos 4. Então, eu já sei que minha aceleração equivale a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração menor do que zero. Ó, preste atenção nesse sinal. A minha velocidade, que eu acabei de descobrir, né, no instante de 8 segundos, eu tenho que ela equivale a menos 12 metros por segundo, uma velocidade menor do que zero. E quando analisamos o que seria o movimento acelerado e retardado, temos que, quando os sinais são iguais, no caso aqui são dois sinais do menor, quando os sinais são iguais, eu tenho um movimento acelerado. E se esses sinais fossem diferentes, professor, da aceleração e da velocidade, se fossem diferentes, seria um movimento retardado. Tem uma velocidade negativa, é um movimento retrógrado. Tem uma aceleração e velocidade com o mesmo sinal, ele se encaixa também em acelerado. Então ele é um movimento que eu posso classificar ele como sendo acelerado e retrógrado. Ou se você quiser chamar, retrógrado acelerado. Com isso encerramos a nossa letra D.